Olá, muito boa noite. Chegando mais uma vez para o nosso programa Dormindo com Deus. Lembrando que o nosso lema é o seguinte: durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de forma muito especial. E é esse que é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, cuida de mim e de você de uma maneira muito rica, muito abençoadora. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim o permitir, nós vamos juntos até às 23 horas. Lembrando que esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Isso significa Ebenezer. Ele tem nos ajudado, tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Olha, eu começo hoje com a seguinte frase, preste atenção. As decisões podem levar você para fora da vontade de Deus. Algumas decisões podem levar você para fora da vontade de Deus, mas nunca para fora do seu alcance. Algumas decisões podem nos levar fora da vontade de Deus, mas nunca para fora do alcance do Senhor. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Portanto, olha, talvez alguma decisão tomada te levou para fora da vontade de Deus, mas nunca para fora do alcance dele. Ele, mesmo que venhamos a estar fora da vontade, indo por um caminho fora, não estamos fora do alcance. Olha, baseado nesse texto, lembramos de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive e ele pega o navio para outro lado. Ele estava fora da vontade de Deus, mas uma tempestade moveu o barco onde ele estava. E, resumindo a história, ele foi jogado para fora daquele barco. Um grande peixe o engoliu e 3 dias depois, 3 dias, que ele estava na barriga daquele grande peixe, ele orou ao Senhor. Estava nas profundezas do mar. Portanto, ele não estava fora do alcance do Senhor. E ele então retorna e volta a cumprir aquilo que Deus havia dito para ele fazer, que era pregar a palavra em Nínive. Antes de continuar, quero lembrar que estamos aqui com alguns probleminhas na internet. O meu aqui está dando umas travadinhas. Se cair, nós voltamos. Se cair pela segunda vez, então nós vamos parar. Mas, se Deus assim permitir, nós vamos indo até às 11. Lembrando que nesse sábado, dia 23, teremos ali o nosso curso com o tema Superando as crises na vida conjugal. Se você teve crise ou sabe de alguém que está em crise, gostaria que ele participasse conosco, nós teremos ali um curso das 9 às 5 da tarde. Qual é o custo? Só o do almoço, que é R$50 o casal. O casal, hein? 50 o casal. Para estar conosco nesse sábado, das 9 às 5 da tarde. Lembrando que, olha, o Senhor vai falar o coração. Talvez você não esteja passando um momento de crise, mas alguém da sua casa, filho, parente, algum parente, esteja passando. Pode nos encaminhar para estarmos juntos. É no máximo 15 casais, 30 pessoas, 15 casais estando junto conosco. No máximo, nós estamos reduzindo para poder ministrar ao coração, superando as crises no relacionamento conjugal. Hoje nós vamos para a palavra de Deus
no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, verso de número 31 até o 36. Marcos, capítulo 7, versículo 31 até o 36, que diz assim: De novo, Jesus se retirou da terra de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhes trouxeram um surdo e gago e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldades. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tudo ele tem feito muito bem. Ora, Deus faz tudo muito bem, de uma maneira incrível, extraordinária. O Senhor é capaz de fazer tudo muito, mas muito bem. Nessa noite eu quero falar com você a respeito de 3 passos para que exista uma conversão real através desse texto. Uma mudança real na nossa vida, ela vai acontecer quando nós dermos 3 passos. Podemos olhar para esse texto e ver que um milagre aconteceu na vida desse homem de uma maneira extraordinária. Como nós vimos o verso, tudo que ele faz muito bem. Mas como eu e você podemos dar demonstração na nossa vida de que realmente fomos transformados pelo poder de Deus? Como as pessoas podem ver que realmente nós fomos tocados e transformados pelo poder de Deus? A primeira lição que nós aprendemos nesse texto está no verso de número 33. Jesus, quando foi curar esse homem que era surdo e tinha os seus problemas com a sua fala, diz assim: e tirando da multidão, à parte, tirando da multidão, à parte. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que, para que haja uma conversão real, a primeira coisa que Jesus nos faz ou faz na nossa vida é nos separar do mundo, colocando-nos à parte. Quando a pessoa está envolvida com o mundo e envolvido com Deus, possivelmente algo ainda não aconteceu na sua vida. Pode ser que ele seja convencido de que esse é o caminho bom, convencido de que esse é o caminho que deveria seguir, mas ele não é convertido, não houve uma mudança. O pecador tem que atender a Jesus. E Jesus, para realizar o milagre na vida deste homem,
colocou à parte, separando, tirando do meio que ele estava daquela multidão e colocou à parte. Olha, embora parece até meio estranho o jeito que Jesus fez, metendo-lhe o dedo nos ouvidos, cuspiu, tocou-lhe na língua. Se fosse nos nossos dias de Covid, isso estava condenado. Mas foi algo que o Senhor fez para que aquele homem pudesse receber a cura. Colocou à parte, colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu, tocou-lhe na língua e aquele homem foi transformado, curado, restaurado. Nessa hora, uma das coisas que vai fazer com que realmente demonstre que você é convertido é justamente o Senhor colocando você à parte, você atendendo o chamado do Senhor, onde Ele está dizendo, olha, vem para cá, saia deste meio, vai para o outro lado, para o outro caminho, para outra direção. Ele tem a capacidade de nos separar do mundo e que em nome de Jesus, eu e você possamos estar completamente separados, à parte da vida do mundo cheio de pecado. Aliás, uma das coisas que nós encontramos na palavra de Deus é que o Senhor nos chama para a morte. E me entenda, não estou falando de morte física. O Senhor nos chama para morrermos para nós mesmos, morrermos para o mundo, morrermos para o pecado, para estarmos ressuscitados com Cristo. Ele quer que nós, eu e você, possamos estar à parte dessas coisas, uma vida com o Senhor. Segundo passo para uma conversão real é ouvir. Veja que o verso 35 diz assim, e abriram os seus ouvidos. Abriram os seus ouvidos. E a expressão que nós encontramos nas Escrituras é quem tem ouvido, ouça. Principalmente em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Muitas vezes, nossos ouvidos estão tampados para a voz de Deus. Está aberto para ouvir política, economia, futebol, cozinha. Está aberto para ouvir fofoca, aberto para ouvir a respeito da vida dos outros, mas não está aberto para ouvir aquilo que o Senhor está a falar. Você tem ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, mesmo que a voz do Senhor não fale aquilo que você quer ouvir. Nem sempre o Senhor vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Como pastor, vejo muitas pessoas sempre querendo uma palavra do Senhor, mas aquilo que elas querem ouvir. Quando o Senhor diz assim, é pecado, está errado, precisa mudar. Quando o Senhor diz assim, não, não é assim. Quando o Senhor diz assim, você está muito rebelde. Quando o Senhor diz, você mentiu. Quando o Senhor está dizendo, essa vida adúltera te leva para a condenação, não estamos dispostos a ouvir. Ou encontro pessoas que não estão dispostas a ouvir. Não é comigo isso. Não é comigo. O que o Senhor fez, colocando esse homem, que era surdo, à parte,
foi dizer efata, abra-se. Aqui em Campinas tem uma clínica que trabalha justamente com os ouvidos, que pegou esse texto da palavra de Deus, e a clínica chama-se Efata. É aqueles que trabalham com aparelhos de surdez ou com aqueles que têm problemas de ouvido para poder ouvir. Mas muito mais do que ouvir o som, o barulho, precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvi-lo não é só ter os ouvidos, mas é ouvir e obedecer a Ele. É também aprender dele. É justamente poder seguir aquilo que Ele está falando. Vou voltar, como já falei, de Jonas. Jonas ouviu. Jonas era filho de profeta, estava acostumado a essa experiência. Ele ouviu, mas em vez de obedecer, foi para o caminho contrário. Em vez de seguir, foi para o outro caminho. Em vez de seguir para onde o Senhor havia falado, ele segue para a direção contrária. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, primeiro, separar-nos do mundo, se colocar à parte. Não que somos especiais, mas, como a própria Bíblia diz, que comunhão que existe entre luz e trevas, não dá para ser luz e não dá para ser trevas ao mesmo tempo. Ou você é luz, ou você é trevas. E o Senhor nos chama para ser luz. Para isso, precisamos separar-nos das trevas, ou iluminarmos nas trevas. Segundo é ouvir aquilo que o Senhor tem, e ao ouvi-lo é obedecer, é aprender dele, é estar disposto a escutá-lo e seguir na direção que ele nos ordena. Terceiro lugar, o terceiro passo para uma conversão real: o primeiro, separar-se do mundo; o segundo é ouvir; terceiro, envolve o testemunhar. O verso de número 36 diz assim: o divulgavam ou falavam. Ele pediu para que não falasse, mas eles falavam. Olha, eles não paravam de anunciar. Quando Jesus toca na nossa vida, e eu tenho a certeza que Ele está a falar ao coração e disposto a tocar naquele que dá ouvidos a Ele, nós não podemos ficar calados, quietos. Eu tenho a certeza que eu e você podemos anunciar, testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse homem que foi tocado pelo Senhor, ele não conseguia se calar. O Senhor fez com que aquele surdo ouvisse e que aquela situação de gagueza saísse. E ele agora, por mais que ele falasse para não dizer, eles continuavam a divulgar, a anunciar. O verso 36 diz: Jesus ordenou que não contasse isso a ninguém. Aí na minha Bíblia tem ponto e vírgula, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Quanto mais Jesus recomendava para eles não falar, mais eles divulgavam. Esse é o outro ponto, ou o outro passo sobre a conversão. Não podemos nos calar. Não dá para passar um esparadrapo na nossa boca, uma fita adesiva na nossa boca.
precisamos sempre estar falando daquilo que Deus tem realizado. Aquele homem foi tocado. Ele experimentou o toque do Senhor. E ao ter esta experiência, não conseguia ficar calado. Deixe-me perguntar a você, você tem divulgado aquilo que Deus tem feito na sua vida? Na vida da sua família? Você tem divulgado aquilo que o perdão de Deus fez em você? Aquilo que Jesus operou, perdoando os seus pecados, te lavando, te purificando. Você tem divulgado aquilo que ele tem feito? Esse é o terceiro passo real de uma verdadeira conversão. O verdadeiro convertido não consegue se calar. Não consegue tampar a sua boca. Não consegue parar de falar aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. E não é aquilo que Deus faz na vida dos outros, mas aquilo que Deus faz é na sua própria vida, na vida da sua própria família. E Ele está fazendo e continua a fazer. Esses foram os passos para a conversão, colocando à parte, separando. Agora é uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Ainda ouvimos e obedecemos. Ouvimos e praticamos aquilo que nós ouvimos. Ouvimos e colocamos justamente em prática tudo o que o Senhor está falando. E ainda nós divulgamos, testemunhamos, anunciamos tudo o que Ele tem feito. Isso é uma realidade da sua vida? Você tem andado separado do mundo? Você tem andado separado das coisas que envolve este mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E aí, lá em 1 João 2,15, começa a falar o que o mundo há. A concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que os olhos veem e desejam, e a soberba da vida. Isso é o que há no mundo. E o Senhor nos põe à parte disso, nos separa. Ouvimos a sua voz e testemunhamos do milagre que Ele realizou na nossa vida. Não na vida dos outros, mas na nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia do Senhor. Tanto mais a graça foi sobre a nossa vida do que o pecado. Esses são os passos para a conversão. E que possamos, em nome de Jesus, experimentar cada um deles. Porque isso vai demonstrar a verdadeira conversão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, entender esta palavra e aplicá-la na nossa vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir, a sermos obedientes. Ajuda-nos, ó Deus,
a divulgar, a testemunhar, mas ajuda-nos a andar separados, à parte deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu dar um alô aqui aos irmãos. Primeiro a Dona Luzia. Dona Luzia, manda um abraço ao seu Ari. Fala pro seu Ari que o nosso time agora só empata, mas vai melhorar. Dona Vilma, muito boa noite, em nome de Jesus. Dona Vilma, tá frio aí em São Paulo? Aqui em Campinas deu uma esfriada, eu tô até de blazer, ó. Tá meio friozinho aqui na região aonde o boi falou. Aqui é onde o boi falou. Eu fico com medo, porque já que o boi falou, eu tô esperando. Quem sabe a Hanako vai começar a falar. A Hanako é minha cachorra. Então, aqui tá friozinho. Minha tia lá de Souza. Lá em Souza deve estar frio. Lá perto do rio? Tia, aí deve estar frio, hein? Um abraço, viu? Manda um abraço ao tio Toninho. Também a Jeanzinha, nossa Miss Sorriso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Mãezinha querida, um beijo. Deus te abençoe em nome do Senhor. Jean Rocha, um abraço mais uma vez. A paz. Dona Heloísa, que saudades, Dona Heloísa. Um abraço, viu? Logo, a senhora tomará a terceira dose e estará conosco. Minha mãezinha tomou no sábado. Então, logo a senhora vai tomar a terceira dose e vai estar pronta para voltar à casa do Senhor. Então, um abraço. Dona Cacilda, aí de São Paulo. São Paulo também esfriou. Choveu, graças a Deus choveu. Hoje acordamos com uma chuva gostosa, né, gente? Fala a verdade. Bênção de Deus. Maravilha, delícia, que bom, graças a Deus. Muito bem, aqui ela está dizendo que lá no São Paulo está frio e chuva, fato, isso aí. Regina, que Deus te abençoe. Regina, eu senti sua falta, a senhora sempre está domingo à noite, mas um abraço e espero vê-la em breve, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tendo dado um abraço a todos, continuamos orando por algumas pessoas, como a sogra do nosso regente do coral, continua carecendo das nossas orações. Seu Israel, o pai do Robson, continua necessitando das nossas orações. O Raulino, também o Rodrigo lá em Portugal, para recuperação completa, vamos estar assim fazendo, lembrando destas pessoas que precisam da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus. E que o Senhor nos conceda vida, saúde, em nome de Jesus, para que realmente o Senhor possa nos usar para a honra e a glória do louvor dele. Quero pedir oração para sábado, no momento em que nós estaremos ministrando esse curso sobre a vida dos casais, possa ser um momento único. Quero contar com você, orando por nós. Não só eu, minha esposa, mas uma equipe trabalhando. E vamos precisar da sua oração, se você puder jejuar por nós, para que esse trabalho seja efetivo, eficaz e eficiente na vida de casais e que possam superar esse momento difícil, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, suplicamos, ó Deus, por esse encontro no sábado, que o Senhor possa ir na frente, ó Deus, que vidas venham ser trabalhadas pelo Senhor, que haja um encontro com o Senhor, que haja uma mudança na vida, na história, em nome de Jesus. Ó Deus, precisamos do toque do Senhor a cada dia. Lembramos da vida do seu Israel, lembramos da vida da sogra do Alexandre, lembramos, ó Deus, também do Raulino, lembramos, Senhor, do Rodrigo lá em Portugal, que a misericórdia do Senhor possa estar sobre essas vidas. Senhor, nós lembramos também, ó Deus, do nosso presidente, do nosso país. Ó Jesus, que toda essa pandemia venha se cessar e que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre as nossas vidas,
para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos para a nossa historinha de hoje. A nossa história de hoje é muito interessante. Ela é curtinha, mas ela é muito interessante e que possamos aprender. O título dela é As Más Companhias e o Prego. Você conhece essa, não? As Más Companhias e o Prego. Más companhias são como um prego pregado em um poste que, após a primeira e a segunda martelada, pode ser tirado com pouca dificuldade. Assim escreveu Santo Agostinho. Você já martelou o prego? Quando ele está ainda com a cabeça para fora, é fácil você ainda arrancá-lo. Agora ele completa dizendo, no entanto, uma vez que o mesmo entre totalmente na madeira, as pinças do martelo não conseguem retirá-lo facilmente sem destruir ou danificar a madeira trabalhada. Assim são as más companhias. Quando você vai tirar um prego que ele está muito bem pregado, se antes você não conseguir fazer em volta dele, abrir um pouco para que aquela orelha, aquele garfinho entre para puxar, e ao fazer isso você já machucou a madeira. Assim também são as más companhias. Lembro da minha mãezinha que dizia, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se anda com má companhia, boa você não é. Pode ter certeza. E quando penetra profundamente e envolve-se profundamente com as más companhias, a madeira vai ficar machucada. Então, cuidado com quem anda, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você com muito carinho. E até amanhã, se Deus assim o permitir.